Recebendo aqui nos estúdios, professor Max Miller, ele que é o diretor do campus do IFRN aqui em Caicó. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Como é que está se dando as aulas aí nesse estilo remoto, né, no IFRN aqui de Caicó? Bom dia, professor. Bom dia, eu que agradeço o convite, Marcos Dantas. E aí eu vou falar um pouquinho de como é que está sendo. Desde julho, a instituição como um todo tem trabalhado no estudo e na preparação de como seria esse retorno remoto. Como a gente não havia nenhuma previsão de uma possibilidade de um retorno presencial, tendo em vista que não há vacina ainda para a Covid-19, e pelo menos aqui na cidade de Caicó, tem oscilado muito a questão dos casos de contaminação. A gente tem um comitê institucional que ele avalia cada uma das cidades que tem um campus do IFRN. E aí toda semana a gente... Comitê próprio do IFRN, no caso? Do IFRN. E aí toda semana a gente recebe um relatóriozinho dizendo as cidades que estão em situação que ele chama de verde, amarelo e vermelho, que na realidade é o percentual, os índices que ele fala de contaminação. Então, tem oscilado muito. Então, tem semana que Caicó está na zona verde, ou seja, que o índice de contaminação de Covid está abaixo, mas na semana seguinte ele já entra na zona vermelha. E aí, devido a isso, fica muito complicado a gente ter um ensino presencial, porque enquanto está na zona verde, a gente, a princípio, poderia, com um quantitativo reduzido de alunos, ter alunos dentro do IF. Só que aí, quando entra na zona vermelha, eles não podem mais vir. Então, é muito complicado você organizar aula dizendo que uma semana pode, na outra semana você não tem certeza se pode, e pode ficar 2, 3 semanas sem ter. Então, a gente trabalha... você falar sobre isso, porque por esse estudo que o IFRN fez, por exemplo, algumas semanas Caicó ofereceu condições da aula presencial voltada. Já outra não, né? Você vê que é uma coisa muito estável, não é isso? Isso. Não seria uma aula com todos os alunos, mas os índices de contaminação estavam mais baixos, que eles têm uma escala que vai de 0 até 1, até menor que 1, é o que ele chama de escala verde, que é quando uma pessoa contaminada contamina menos de uma pessoa, estatisticamente. Depois que passa de 1, então uma contaminada contamina mais de uma pessoa. Então, por exemplo, teve períodos que Caicó, que um contaminado contaminava 4, 5 pessoas. Então você imagine um aluno contaminado dentro do campus, quantas pessoas ele não faria essa contaminação e quantas desses alunos não levariam isso para casa. E aí, justamente devido a essa oscilação, e aí tem a questão também dos leitos de UTI, porque a gente tem um protocolo do governo do estado, que é o que a gente tem que seguir. Então, é muito complicado a gente pensar num retorno presencial com essa instabilidade. E como é que o IFRN se preparou, então, para essa aula remota? Porque, assim, as aulas o IFRN não parou de funcionar, né? Não. Apesar de, até o final do mês passado, a gente não está tendo aula remota, todas as outras coisas estavam funcionando. Então, desde abril que nós começamos as capacitações. Então a gente aproveitou inicialmente o momento, porque até abril, maio, o panorama que se tinha era de que provavelmente em junho ou no mais tardar julho, não só eu falo de IFRN, mas a nível do estado e do país, imaginava-se que a pandemia já teria cessado e ia se começar a voltar à normalidade. Então nesse período a gente trabalhou nas capacitações pendentes dos professores, relacionado, por exemplo, à situação de alguns alunos que têm necessidades especiais. Então, hoje a gente tem alunos surdos dentro do IF. A gente ainda está no processo de contratação de intérprete de Libras para esses alunos. Só que a gente aproveitou para capacitar os professores, não só os que dão aula para esses alunos, mas todos, em como lidar em sala de aula, porque o professor ele não é um intérprete. Mas ele tem que saber como ele tem que estar em sala de aula para que esse aluno possa compreender, ou pelo menos
não ter uma perda de ensino tão grande enquanto a gente não tem um intérprete. Então, foi ensinado algumas estratégias. A gente teve uma capacitação com a servidora da UFRN, que ela é intérprete de Libras. E aí a gente capacitou nossos professores, depois a gente começou capacitações de fato do ensino remoto, enquanto estava se discutindo como é que ia ser esse retorno. Então, a gente capacitou nossos professores para usar as plataformas de videoconferência como Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, a parte de edição de vídeos, porque tem um momento que é o momento assíncrono, que é quando o professor ele grava a aula para o aluno assistir em casa. Tem um momento síncrono, que é o professor presencialmente, virtualmente, com o aluno ao vivo. E aí a gente fez todas essas capacitações. Então a gente tem vários professores que montaram mini estúdiozinhos em casas de gravação. Então você tem Chroma Key, que é aquele fundo verde para ele fazer os efeitos. O professor aprendeu a trabalhar com ferramentas como o OBS, que é uma ferramenta específica para você fazer tanto transmissão ao vivo quanto gravação, que você consegue colocar um exemplo bem simples. Você pega um slide de PowerPoint que o professor está usando e ele consegue colocar a câmera dele no cantinho, então fica aparecendo ele falando lá no cantinho do slide enquanto ele está passando. Então eles aprenderam a usar várias ferramentas. Nesse processo a gente também está montando 2 estúdiozinhos de gravação de aula dentro do campus. Nós já compramos vários equipamentos, está faltando. A gente está no processo da aquisição das câmeras para fazer as gravações. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a fazer essas capacitações, ver toda a necessidade que a gente precisaria de estrutura. Já preparamos o campus. A gente está no processo, terminando de preparação do campus, para quando tiver um retorno presencial, que a gente não tem uma data para isso. O que a gente tem de certeza que até a princípio, até dia 31 de dezembro, é de forma remota. Mas a partir de janeiro a gente ainda não tem uma definição. Então, o campus está fazendo estoque de álcool em gel, está colocando os dispenser. A gente está vendo a questão de ventilação. Então a gente já está preparando, porque quando retornar a gente não sabe de fato em que situação a gente vai retornar. Se vai ser quando tiver vacina, vai ser quando a pandemia já vai, mesmo não tendo vacina, ela já vai estar num nível, digamos assim, mais seguro de retorno. Então a gente também tem que pensar nisso, porque a gente não sabe a situação presencial que a gente vai retornar e nem sabe o que vai determinar quando nós iremos retornar de forma presencial. Quais são os cursos que estão mais prejudicados com essas aulas remotas? Hoje seria dos cursos integrados e subsequente, que é só o técnico, a eletrotécnica, vestuário e têxtil. Por quê? Por que não o curso de informática? O curso de informática, apesar de ser um curso muito prático, o prejuízo para o aluno é mais fácil da gente mitigar se o aluno tiver equipamento. Porque ele é um curso prático, mas 95% dele é um curso prático, que a prática dele só exige um computador. Os outros cursos, por exemplo, eletrotécnica, têxtil e vestuário, a gente tem laboratórios específicos com equipamentos, que são equipamentos que o aluno não tem em casa, não tem como ter em casa. E também não são equipamentos que eu consigo ceder para o aluno. Então vamos pegar o curso de eletrotécnica. O curso de eletrotécnica ele tem práticas de alta tensão. Então a gente tem um laboratório de alta tensão que você tem lá diversos equipamentos, painéis para esse tipo de prática. Então eu não tenho como deslocar, até porque são equipamentos grandes, ceder, por exemplo, para um aluno esse equipamento em casa para ele fazer uma prática. Então a prática ela tem que ocorrer dentro da instituição. E aí, para mitigar isso aí, o que a gente tem feito? Como a gente está trabalhando no esquema de módulos, então a gente tem colocado as disciplinas, no caso do integrado, as disciplinas básicas, que é português, matemática, para o início, história, geografia, filosofia, sociologia, que são disciplinas que a gente diz assim que são teóricas, do ponto de vista que ele não precisa de um equipamento para fazer prática. E estamos jogando as disciplinas com prática para os módulos finais.
que é justamente esse tempo enquanto a gente tem uma definição de fato de como é que vai ocorrer após dezembro, se a gente vai manter só o ensino remoto até o final do ano letivo, ou se vai vir alguma orientação institucional, até mesmo do governo federal, relacionada a isso. Então a gente tem trabalhado dessa forma. Ao mesmo tempo que o comitê do Covid do IFRN está fazendo as análises e está trabalhando também num protocolo sobre a possibilidade para liberar para os alunos acesso ao campus só para as práticas. Então, só que a gente está precisando, a gente segue o protocolo do comitê interno, e aí quando sair esse protocolo é que a gente vai ver se vai ser de fato possível ou não. Ó. Aí a gente não sabe se vai ser por campus ou se vai ser algo institucional, tendo em vista que cada campus ele tem uma realidade distinta em relação ao Covid. E a gente tem muito a questão da oscilação. E aí um outro ponto que é muito complicado em relação a qualquer atividade presencial é justamente a capilarização da instituição. Então a gente tem alunos que são de Caicó, mas nós temos alunos de Jucurutu, de Ouro Branco, São José, São João do Sabugi, de Cruzeta. E aí envolve a problemática também do transporte escolar. Na realidade, na região, não só a nível de IFRN, mas o FRN e outros alunos que moram fora, que dependem em muitos casos do transporte escolar oferecido pelas prefeituras, qual que é um problema muito grande? É porque quando o quantitativo de alunos é baixo, tem muitas prefeituras que acabam se recusando a mandar os carros. Então, quando a gente tinha, por exemplo, quando teve a última greve do IFRN, que o nosso calendário ele ficou desregulado, então enquanto estava tendo aula na UFRN, os carros vinham normalmente. Quando a UFRN entrava em férias, tinha algumas prefeituras que se recusavam a mandar o carro. Então o aluno ele tinha que pagar um transporte para poder vir naquele período, porque a prefeitura se negava. E aí, por exemplo, eu vou citar um caso que era bem particular, que eu tinha uma aluna que ela era na época isso foi 2015, 2014, já faz um tempinho, mas para você entender a realidade que muitas vezes ocorre. Eu tinha uma aluna que era de Jardim do Seridó, e a prefeitura só tinha ela e mais outro aluno que vinha de lá para estudar aqui em Caicó, e a prefeitura não cedia o carro, ela vinha de Jardinense e voltava de Jardinense todo dia. Então ela pegava o Jardinense para vir, terminava, ela pegava o Jardinense para voltar. Então ela vinha de Jardinense todo dia, ela foi quase um ano desse jeito. Então veja que a gente tem alunos que quando ele não tem um transporte, ele tem que se sujeitar a esse tipo de situação. E assim, é muito complicado, ainda mais nesse período da pandemia, porque a situação financeira de muitos alunos, ela decaiu. Então tem muita família que o pai perdeu o emprego, ou que a mãe perdeu o emprego. E aí você dizer para ele que para ele poder fazer a prática, ele ainda teria que pagar para vir. E aí é isso que também nos coloca numa situação complicada, porque a gente não tem que analisar só se a gente tem condição, a gente tem que analisar se o nosso aluno tem condição de vir assistir a aula. Inclusive, pensando nisso, o IFRN lançou recentemente o edital para aquisição de computadores e provedores de internet, não é isso? Isso. A gente lançou no final de setembro, no meio de setembro, saiu dia 17, um edital específico para os alunos de baixa renda, para aqueles que não têm dispositivo em casa, e aí só para... a gente colocou algumas regras para evitar algumas problemáticas. Então, por exemplo, no caso de aquisição de equipamento, o que o aluno pode comprar? Ele poderia comprar um tablet, ele poderia comprar um desktop ou um notebook, mas ele não poderia comprar um celular. Por quê? Para evitar que ele comprasse o celular, não que ele não pudesse assistir as aulas online pelo celular, mas o problema seria as atividades. Então, como é que ele vai resolver muitas atividades que ele vai precisar digitar texto, pesquisar na internet, formatar texto num celular? É muito complicado. Além do que a tela do celular é muito pequenininha.
Então, para você passar ali assistindo videoaulas, assistindo momento síncrono, ao vivo com o professor, numa tela de celular, é mais cansativo, porque é pequenininho e acaba cansando mais a vista. O aluno ele fica mentalmente mais cansado. Não é um valor grande para a realidade hoje dos preços dos equipamentos. Então, o valor do auxílio é R$ 1.500. Mas é o que, assim, é o valor que a gente conseguiu chegar para tentar que ele comprasse um equipamento mínimo para ele. Então, não dá para comprar um... Se você me perguntar se esse valor daria para comprar um computador bom, não. Dá para comprar um computador decente. Que dá para assistir às aulas. Que dá para assistir às aulas. Então, não é um computador que ele vai conseguir jogar, certo? Não é um computador que ele vai trabalhar com ferramentas extremamente pesadas. A gente tem algumas situações dessas, mas a gente tem outras soluções que ele pode usar esse computador para isso. Mas é um computador que ele vai conseguir acessar a internet, ele consegue assistir videoaula, consegue fazer os trabalhos, certo? Então é um computador que atende. Não vai ser um computador que a gente vai chamar de top de linha, mas é um computador que atende. E o que tem dificultado às vezes para alguns alunos é porque, assim, com a alta do dólar, tá oscilando muito os preços. Então tem semana que dá para comprar, aí tem semana que o próprio equipamento sobe de preço e depois cai. Então, por exemplo, a gente já teve... Sexta-feira passada foi que a gente fez o primeiro pagamento. A gente pagou 134 alunos, deu R$236 mil. Então já tem alunos que compraram. Então, por exemplo, e teve muito aluno que eles mandam uma mensagem, eles têm meu WhatsApp, o WhatsApp de professores, e aí eles perguntam, professor, eu posso? Meu pai, ele tem uma economiazinha de R$300, eu posso juntar com dinheiro de R$1.500 para comprar um computadorzinho melhor? Eu disse, pode. Você pode comprar um computador que seja mais caro. Se você comprar um computador que for mais barato, você vai devolver a diferença. E vocês acompanham, por exemplo, se o aluno está usando realmente esse computador para assistir às aulas? Pronto. Como é que a gente vai garantir isso? O aluno, depois que comprar, ele tem que fazer a prestação de contas apresentando a nota fiscal do equipamento, que tem que ser, a princípio, no nome do aluno, certo? Se não for no nome do aluno, tem que ser no nome de algum parente. Pode ser o pai, a mãe, o tio. E aí, nesse caso, ele vai apresentar também um documento que comprove o parentesco. Pai e mãe é fácil da gente comprovar o parentesco, mas se for um tio, ele precisa, por exemplo, apresentar o RG do pai e o RG do tio, para a gente ver se os pais são os mesmos, se eles realmente têm um parentesco. E aí, o que acontece? Muitos desses alunos, a gente vai partir do princípio que eles de fato estão usando esse computador para isso, porque ele declarou que não tem, que aí é um outro ponto. Nós fizemos um censo, que é isso aí a gente fez antes de lançar o edital, a gente levou 2 meses para fazer, em que conseguimos entrar em contato com 95% dos nossos alunos, para saber se ele tinha acesso à internet, se ele tinha equipamento, se ele tinha celular, e se ele tinha equipamento, se era notebook, desktop, o que ele tinha em casa. Então, o que acontece? Quando a gente fez essa pesquisa, a gente fez a pesquisa inicialmente pensando no retorno das aulas, para saber quais estratégias nós precisaríamos. Então, depois disso é que a gente trabalhou no edital. Então, por exemplo, os alunos, quando responderam, eles não sabiam que esse edital iria sair. Eles não sabiam dessa possibilidade. Que a gente não fez isso pensando que ele pudesse mentir. Mas porque a gente também não sabia dessa possibilidade. A gente precisava saber primeiro a realidade do aluno para saber o que a gente poderia fazer. E aí, quando a gente viu que tinha um quantitativo muito alto de alunos que não tem equipamento, a gente disse, a gente tem que ter uma forma de fornecer um equipamento para ele. A primeira possibilidade que a gente pensou foi ceder os equipamentos, tirar os computadores do campus e emprestar aos alunos. Só que aí surgiu uma problemática muito grande, que é o quê? Os equipamentos que a instituição tem, os computadores,
o preço financeiro dele é muito alto. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, os últimos computadores que a gente comprou, acho que faz 2 anos, cada um custou na faixa de R$ 5.000. Mas por que ele é tão caro? Porque são computadores que a gente compra com garantia de 5 anos. Então, a garantia acaba fazendo com que o preço dele fique mais elevado. E aí surgiu o seguinte questionamento. E se porventura acontecer desse aluno queimar o computador? Seria um prejuízo imenso, né? E aí ficou a pergunta, quem é que vai pagar por isso? Porque por ser um patrimônio público, quando ele queima, a gente tem que levantar a responsabilidade. E se for a culpa de alguém, essa pessoa tem que pagar. Só que aí, a gente está fornecendo um equipamento para um aluno que não tem condição. Imagina de pagar um prejuízo, né? Exatamente. Aí, fazendo as discussões disso. Não, a opção que a gente tem é fornecer o auxílio para o aluno comprar o equipamento dele. Professor, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte, sobre o processo seletivo para os cursos. Até agora, quem fez a inscrição não sabe como vai ficar. Pronto, a gente recebeu essa semana, certo? Tá na discussão, ainda não, a gente não teve uma confirmação se de fato vai ser dessa forma. O que ocorreu? Justamente devido à pandemia, existe uma preocupação em relação a fazer o processo seletivo presencial, certo? E aí, a informação que a gente recebeu essa semana da reitoria é que o processo seletivo ele seria por análise de histórico, certo? Então, por exemplo, os alunos que vão tentar o subsequente aqui em Caicó, que é vestuário e eletrotécnica, vai ser análise do histórico das notas de português e matemática do aluno. Então, foi essa informação que a gente recebeu. Só que ainda está no jurídico, porque como já saiu um edital, o jurídico está analisando se a gente pode fazer essa retificação do edital. Então a informação que eu tenho é que provavelmente vai ser análise de currículo, não teria uma prova presencial, mas ainda não é certeza. Outra pergunta, o ouvinte quer saber se haverá as provas para acesso ao ensino médio do IFRN esse ano. Vai ter as provas para o acesso, mas a gente ainda não tem uma data, não vai ocorrer esse ano. Quando eu falo esse ano, eu falo ano civil. Porque o ano letivo do IFRN ele vai terminar em abril. Porque como a gente começou o ensino remoto mais para frente, então ele vai terminar em abril. E aí, provavelmente essas provas elas vão ocorrer no início do ano. É bem provável que ela ocorra pós-ENEM, certo? Porque a gente vai ter as provas do ENEM no início de janeiro, é provável que ocorra pós-ENEM, mas ele vai ocorrer. Até porque a gente depende para manter a instituição dos alunos. Então, cada aluno que a gente tem matriculado, ele conta em quanto que a gente vai receber de recurso do governo federal. Então, se a gente não fizesse processo seletivo, o impacto financeiro para a instituição é muito grande. Então, a gente vai fazer. Eu só não tenho como precisar uma data, porque isso aí não é uma decisão do campus, ela vem de Natal, da reitoria, certo? Ok, eu quero aqui agradecer a sua participação, professor Max Miller, diretor do IFRN aqui de Caicó. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço aos nossos alunos que estão nos escutando, aqueles que porventura não se inscreveram nos nossos editais, a gente está esperando terminar essa segunda chamada para ver até o quanto de recurso que nós ainda vamos ter, se nós ainda vamos ter algum recurso ou não, a gente vai depender disso. E aí, após isso, a gente vai para aqueles alunos que se adequam, mas não se inscreveram, não se foram contemplados, a gente ainda está trabalhando nas formas de garantir que todos tenham acesso. Porque o IFRN como um todo, ele é uma instituição que ele prega pela não exclusão. Então, a gente está, por exemplo, dos nossos alunos surdos, estamos trabalhando atrás dos intérpretes de Libras, inclusive para um ensino remoto, para que eles possam estar tendo aulas de qualidade. Para os nossos alunos que têm deficiências físicas, a gente sempre tem pregado, se eles estão precisando de algum material, a gente corre atrás para fornecer. E para os nossos alunos hoje, que é uma necessidade de muitos, para poder assistir a aula, que é os computadores, nós corremos atrás. Acesso à internet, a gente correu atrás para fornecer isso. Então a gente tem tentado ao máximo, dentro do limite financeiro que a instituição tem. Infelizmente, nos últimos anos, a cada ano, o recurso ele tem diminuído e a despesa aumentado. Então, assim, você tem cortado o recurso, mas a despesa aumenta.
porque água aumenta, os contratos de terceirização aumentam, e a gente tem sempre também feito um esforço para não demitir os nossos terceirizados, porque também são pais de família. Inclusive, muitos dos terceirizados, os filhos estudam no IFRN, no nosso campus. Eles passaram no processo seletivo. E a gente tem trabalhado para garantir, então a gente tem feito ajustes, ao mesmo tempo que a gente tem tentado manter o campus funcionando. Então, assim, trabalhando bem o orçamento, nas piores dificuldades, a gente está, por exemplo, agora trabalhando com algumas coberturas de acesso que estavam danificadas. Estamos equipando o laboratório, estamos construindo um bloco de sala de artes. Então, assim, a gente é aos trancos e barrancos, como se diz, puxando a corda de um lado, cortando de outro, ajustando de um lado, a gente tem tentado fazer com que a instituição funcione bem. E a gente está preparando a instituição para quando tiver aula presencial, que os nossos alunos cheguem e se surpreendam com o que a gente conseguiu fazer, melhorar dentro do nosso campus, para que quando eles chegarem lá, saberem que apesar desse tempo que ficaram sem ir lá, a instituição não ficou parada e continuou pensando no melhor para eles. Ok, obrigado. Nós conversamos aqui no nosso programa com